Nesta segunda-feira, hoje eu vou na Praça da Sé fazer minha confissão. Na Rua da Ajuda 39, depois da ladeira, vou ao seu encontro, só te vejo no meu coração. Pessoal, tudo jóia? Vamos aqui então fechando a nossa série de vídeos de lançamento do canal. A gente vai para o nosso primeiro vídeo de crítica, o primeiro vídeo de análise de uma obra. Se vocês viram ali o vídeo de apresentação em que eu falo do grupo de pesquisa, da proposta do canal, vocês devem ter visto que a gente trabalha com vários tipos de produções narrativas diferentes, né? Literatura, quadrinhos, audiovisual. E a gente ficou pensando aqui, tá, então que tipo de obra que a gente vai pegar para abrir, né, para lançar o nosso canal, sendo que a gente trabalha com obras, né, de natureza tão distinta, né? E no fim, então, a gente resolveu pegar uma obra que não é nenhuma dessas, não é literatura, não é história em quadrinhos, não é, audiovisual. E a grande questão aqui, o que ela é? Inclusive, eu pretendia, né, acho que uma coisa que sempre que possível a gente vai fazer, já que o canal tem esse perfil acadêmico, é trabalhar junto com a análise e a discussão da obra também, trazer sempre conceitos acadêmicos, né, ideias de uma ou mais pessoas que nos ajudem a aprofundar um pouquinho, enriquecer a discussão da obra. E durante muito tempo eu estava pensando em fazer, em discutir essa obra a partir do conceito de gêneros narrativos, gêneros discursivos, que eu até comentei brevemente ali no primeiro vídeo. Porque é uma discussão que dá para fazer, eu acho que a obra convida a isso, mas, enfim, esse é o tipo de conceito que me é muito caro e eu realmente não conseguiria falar de uma forma muito breve, assim, que seria no meio aí de uma análise. Eu vou precisar de pelo menos um vídeo para isso, talvez mais de um. Então isso fica para um outro momento, para um outro vídeo, talvez até o próximo, quem sabe. Mas então vai ter uma outra ideia, um outro conceito que vai apoiar um pouquinho a discussão. Mas, de todo modo, então, o que a obra é, né? Se ela não é quadrinho, se ela não é literatura, se ela não é audiovisual. Se vocês tiverem uma ideia de como classificá-la, coloquem nos comentários. A classificação que me vem à cabeça, por enquanto, é de um artbook, né? Mas não é qualquer tipo de artbook, é um artbook narrativo. É um tipo de obra que talvez... bom, quando um dos criadores dela estava fazendo uma apresentação da obra antes mesmo do lançamento, né, discutindo ela aqui no YouTube também, ele e os colegas chegaram a propor a ideia de ela ser um novo gênero. Eu acho que talvez até mais do que um novo gênero, ela se insere numa nova forma expressiva mesmo, né? Quando a gente fala em literatura, quadrinhos, audiovisual, a gente está falando realmente de linguagens expressivas, modos expressivos, né? Formas expressivas. Cada um tem seus próprios gêneros aí da literatura, tanto gêneros em termos das formas narrativas, né? O romance, o conto, quanto gêneros temáticos, né? Ficção científica, fantasia, etc. Essa obra, então, talvez se insira, né? Talvez inaugure, né? Talvez a gente até descubra que existe algo parecido em algum lugar do mundo, mas nunca ouvi falar. O que ela mais parece ser mesmo, que a gente pode arriscar, chamá-la de um artbook narrativo. É um artbook ficcional. Então, acho que vocês já devem conhecer, já devem ter visto. Antigamente a gente tinha, não tanto tempo atrás, né? Não tão antigamente. Essa história de antigamente até me lembra de uma conversa que eu tive com o meu enteado, o Gabriel, em que ele perguntou se eu gostava mais das roupas de antigamente ou as roupas de agora. E eu perguntei, tá, mas antigamente quando, né? Antigamente, tá? Roma Antiga, antigamente, a Inglaterra no século XIX, antigamente
lá, anos 20. Anos 20 já dá uma tristeza, porque agora a gente já está nos anos 20. A gente sempre até perguntar agora, anos 20 quando, né? Anos 20 do século 20, anos 20 do século 21. Aí ele falou, não, antigamente, né? Anos 90 mesmo. Aí eu fiquei bem triste. Falei, tá, não faz tanto tempo assim, né? Para mim, anos 90, inclusive, faz 10 anos, não. E aí, enfim. Eu falei para ele, na verdade, é quase que a mesma coisa. Mas tudo bem, voltando aqui à nossa questão. Então, não tão antigamente assim, talvez 10 anos atrás, né, quando a gente tinha aquelas grandes livrarias, né? Saraiva Mega Store, Livraria Cultura, algumas até Livraria da Vila, a leitura ainda tem meio esse papel hoje, que são essas livrarias que têm amplos espaços e que aí vão ter um bom espaço destinado aí a livros de arte, aqueles livros que o pessoal colocava em mesa de centro, livro que 99% das pessoas que compram não leem, porque são realmente focados nas figuras, né? Não que esse seja o caso aqui. Mas então a gente tem um livro, então, pelo menos a gente já tem um suporte aqui, físico, uma mídia, livro. Isso aqui daqui a pouquinho já mostra a capa. Um livro impresso, então, que teoricamente é uma compilação de capas de disco. Mas, na verdade, ele não é uma coleção de capas de disco, especificamente porque os 100 discos, as 100 capas que aparecem nesse livro, são de discos que nunca foram gravados, né? De discos que não existem, né? Ou pelo menos não existem na materialidade aqui, né? Infelizmente. Uma das coisas mais interessantes assim, da experiência de leitura desse livro é justamente que a gente tem, pelo menos eu tive, a vontade de ouvir vários desses discos, de saber como que soariam essas músicas, e infelizmente a maior parte delas não dá para ouvir, né? Com exceção de de um músico que existe, né? que atua inclusive no Brasil hoje, que eu também não conhecia, o Russo Passapulso, que gravou uma faixa especialmente para esse livro, então, para o lançamento dele. Então, eu vou até colocar. Tem o código QR no livro, mas eu vou colocar um linkzinho aqui, caso vocês queiram ouvi-lo no Spotify. Então, tá. Então, a gente está falando de uma coletânea de capas de disco que não existem. Tá, mas por que eu vou querer ler? Por que eu quero ter na minha casa um livro de arte que é uma coleção de capas de disco que nunca foram gravados, né, de artistas que não existem? Porque ela conta uma história, é uma obra narrativa. A gente está aqui no canal de estudos em narrativa. Estou falando de 100 discos para conhecer a Guardela. Então, é um livro, um artbook narrativo. Vamos pensar aqui em como classificar. De 2 autores, né? Danielzinho Lopes e seu parceiraço Salimena, galera! Aê, rapaz! Rafael Salimena é bem famoso pelo Linha do Trem, é uma tirinha que ele publica. Nem sei se dá para chamar de tirinha hoje, porque, olha lá a questão dos gêneros invadindo de novo, né? Porque é publicado no Instagram, não é formato de tira exatamente, mas, enfim, é o que a gente chama de tirinha online. E também tem algumas publicações impressas, coletâneas, da Linha do Trem, quadrinhos em parceria com outros autores, né, como Argos, Um Fim do Mundo Muito Louco, e outros de autoria própria, né, Vagabundos do Espaço, O Rei Amarelo em Quadrinhos, que é uma adaptação da literatura, em parceria com o Daniel Lopes, que é um dos editores e fundadores da editora Pipoca e Nanquim, editor e canal do YouTube também. É interessante pensar que boa parte das editoras de quadrinhos no Brasil acaba lançando obras já editadas, né, já lançadas por outras editoras em outros países. Então acaba atuando mais como republicadores, né, sem aquele trabalho de editor que vai interferir no conteúdo da obra, propor melhorias, propor cortes, acréscimos, etc. Mas algumas dessas editoras dessa onda mais recente, né, que a gente chama de onda gourmet, né, como a própria Pipoca e Nanquim, Comic Zone, vão ter o seu selo, né, às vezes nem tem um selo próprio, em que elas lançam obras inéditas. O da Pipoca e Nanquim se chama Originais, na verdade chama Original Pipoca e Nanquim, Originais acho que é Netflix.
Então, em que ela lança obras, né, em que existe esse trabalho editorial de produção mesmo, né, de produção criativa. E uma coisa interessante é que, nesse caso, os próprios editores do Pipoca e Nanquim acabam atuando como criadores também, né? O Bruno Zago é autor de uma HQ, né, a Ogiva, que é um quadrinho de ficção científica, pós-apocalíptica. Eu acho que vai ter o Ogiva 2, inclusive. Do Alexandre Calari saiu um livro de contos e 2 HQs, a Arena e Espelho Meu. Espelho Meu? O Espelho, enfim. Então faltava um, né, o Daniel Lopes, que não tinha, aparentemente, esse projeto, né, essa ambição de se tornar autor de uma obra sua. Inclusive tem um vídeo muito interessante, né, de que se discute o processo criativo do 100 Discos para Conhecer a Guardela, em que ele comenta um pouco disso, né? Vou até deixar um link em algum lugar por aqui. Ele vai discutir esse projeto, né, em que ele foi procurado pelo Salimena com essa ideia de produção de uma obra que, a princípio, seria um trabalho autoral só do Salimena, mas que já tinha esse conceito de uma coletânea de capas de disco ficcionais. Então eles começaram esse trabalho já com um certo grau de parceria, mas o Rafael Salimena como esse autor e o Daniel Lopes como editor da obra, né? Ele parece que é bem fascinado por música, então aquele era mais um parceiro intelectual, né? um tutor, mas em algum momento esse trabalho, essa parceria se tornou tão intensa, né? E essa colaboração, a contribuição do Daniel Lopes, que ele acabou se tornando de fato autor da obra, junto com o Salimena. Então hoje os dois assinam aqui o trabalho. Então o que a gente tem nesse trabalho é, antes de tudo, uma carta de amor à música, né? Música brasileira. Inclusive, acho que não dá para ter uma noção, né, do tamanho desse negócio, mas ele tem o tamanho de um LP e quando a gente abre, inclusive, ele vai ter uma imagenzinha aqui, como se fosse um LP mesmo. Então esse é um livro que vai contar a história da música brasileira, ou uma história da música brasileira, em 6 décadas, né, da década de 1950 até a década de 2000. Então vamos imaginar aqui mais ou menos de 1950 até 2010, mas a partir de artistas, né, e de gravações, né, de composições ficcionais, né, que a gente não tem acesso a elas. Inclusive ela conta a história, não só uma história de artistas ficcionais, né, de composições ficcionais, mas ela se passa também em um espaço ficcional, que é a Guardela, é uma cidade fictícia, cujo nome, inclusive, é uma homenagem ao músico português João Aguardela, que eu, na verdade, nem conhecia antes de conhecer essa obra. E essa história vai começar, então, com a chegada da Dorinha em Aguardela. A Dorinha, que depois a gente vai descobrir que se chama Dora Conceição, ela vai chegar à Praça do Louro de Aguardela e fazer um recital ali, espontâneo, gratuito. E isso, de algum modo, começa a mover uma espécie de espírito da música pela cidade, né? E então ela grava um compacto, né, um disco aqui com apenas 2 faixas, né, o que seria o equivalente ao single americano. E uma coisa muito interessante desse livro, que inclusive é o que dá uma costura narrativa maior, é que ele não só reproduz, né, ou apresenta capas de discos, mas também as contracapas, em que a gente vai ter diversos conteúdos, às vezes só uma lista de faixas, uma lista de músicos, de equipes de produção, letras de música, às vezes letras de uma canção só, às vezes de várias. E essas contracapas é que realmente vão permitir que a gente acompanhe melhor, né, a evolução dos artistas, a evolução dessa cena musical de Aguardela. Então, o primeiro disco da Dorinha, inclusive, esse compacto, então ele tem poucas faixas, ele não tem uma gravadora específica, né? A gente tem uma equipe aqui de produção que são uma tal de Leila, que a gente não sabe quem é, que patrocina a obra, e um jornalista, que é esse Orione Xisto,
que escreve o texto aqui de apresentação da Dorinha. O disco seguinte, chamado Noites no Aravena, é uma coletânea ali de 8 artistas diferentes, em que a gente já tem um pequeno panorama dessa cena musical, dessa primeira cena musical de Aguardela. A gente tem novamente um texto do Orione Xisto apresentando, dando um contexto do disco. E aqui a gente descobre que toda sexta-feira à noite, no Aravena, que é um bar, inclusive um bar do qual essa Leila é proprietária, né? O nome dela é Leila Aravena. E toda sexta-feira à noite, nesse bar, tem uma apresentação musical e que se torna uma grande atração na cidade. E aqui nessa contracapa a gente pode ver que o Orione Xisto ele adquire o equipamento que na capa anterior é de outro sujeito, né, do José Altivo, e ele passa a ser produtor também do disco, juntamente com a Leila Aravena. E são esses tipos de informações que vão dando para a gente pistas para que nós construamos a narrativa. Então, o Orione, ele era só jornalista no disco anterior, aqui ele é produtor, ele também já tem o equipamento. Logo, em discos seguintes, a gente vê que ele cria uma gravadora, ele lança a própria gravadora, que se chama Casa Xisto, ainda com uma certa parceria aqui com a Leila Aravena, né, na produção, mas logo eles vão romper. Eu acho isso maravilhoso. Logo eles vão romper e a Leila vai criar, logo na verdade isso leva quase 10 anos, né? O primeiro disco da Casa Xisto se chama Sucesso de Madame Oneide, que é uma outra cantora e pianista, né, que vai fazer, enfim, um dos primeiros grandes sucessos aí da cena de Aguardela, que é um disco de 1954. E aí, em 1959, a Leila Aravena vai fundar a própria gravadora, que é a LAP, ou LAP, que é a Leila Aravena Produções. Então ela rompe com o Orione Xisto, funda a própria gravadora. Então são essas histórias, né, de intriga, de amor, de ódio, que vão permear o disco. Então a gente tem um pequeno panorama da música brasileira, passando por momentos como o da, enfim... Eu vou usar o termo MPB aqui de uma forma bem genérica, né? Eu não sei se é... Inclusive a gente não sabe exatamente qual é o estilo. Se é bossa nova, se é um samba. Eu imagino aqui a Madame Oneide, por exemplo, tem o disco Trovoado dela. Eu penso no Thelonious Monk, né, no jazzista americano. Aliás, uma coisa muito interessante é porque, como a gente não tem a música, a gente cria mentalmente essa música. e cada um vai criar essa música com o seu repertório. Tem, por exemplo, aqui um estilo musical, também ficcional, chamado de periquito, que inclusive vários dos músicos usam esse termo periquito como sobrenome, né? Tem o Vevo Periquito, que me parece talvez seja uma espécie de fundador ou um primeiro grande nome, que tem um rival ali, Ulisses Periquito. Mas a gente tem também tem um disco só de música de periquito, que é o Periquito Chegou. Então, os músicos são Vevo Periquito, Ulisses Periquito, Periquito II, Deia Periquito, Periquitão. E a gente tem aqui um contexto de onde acontece essa música do periquito, né? Que é um bairro chamado Poleiro, que tem um estilo próprio, inclusive um instrumento musical próprio, que é o tal do fifico, um instrumento em forma de bico, que, de acordo com o texto aqui, ele acompanha, mas também atravessa e até derruba o cantor. Enfim, fica para a nossa imaginação. Então a gente vai passar por outros cantores, né? E outros momentos da música. Então a gente chega aos anos 50, a gente tem, por exemplo, uma banda de rock, que é a Batida, né? Que, enfim, é literalmente beat, né? Em português, né? Então é uma homenagem mais óbvia aqui aos Beatles. Não sei se aos Beatles especificamente, ou se aos conjuntos, né, como se chamava na época, ou bandas que imitavam os estilos dos Beatles, que faziam versões de músicas dos Beatles.
E essa batida é uma banda produzida pela Casa Xisto. Então, a LAP, ou LAP, vai ter a sua própria banda, que são Selvagens da Madrugada, que inclusive em vários momentos mandam mensagens muito carinhosas aqui para o próprio Orione Xisto. Enfim, em outras décadas a gente vai ter momentos como o do rock progressivo, o do hip hop. Então, vários estilos musicais diferentes, várias tendências ou modas musicais diferentes que marcaram a música brasileira vão aparecer também em Aguardela. A gente tem, por exemplo, isso vai acontecer inclusive visualmente, né? A gente tem discos, por exemplo, como esse aqui, A Mãe Cavalo e os Filhos do Oceano, de Três Torres, que tem muita cara daquelas capas do Roger Dean, né, que vão remeter aos discos de rock progressivo ali principalmente do finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. Então a gente tem esse disco, por exemplo, que tem 2 faixas só, né, Mãe Cavalo e Filhos do Oceano. E eu já imagino, por exemplo, aqueles discos como Thick as a Brick, do Jethro Tull, que é exatamente isso, né, são 2 faixas ali de mais ou menos 20 minutos cada uma. Ou Tales from Topographic Oceans, do Yes, que são 4 faixas de 20 minutos cada uma, porque era um LP duplo, cada lado ocupado por uma faixa também. Aliás, é um dos meus favoritos do Yes, a maioria das pessoas odeia, mas eu gosto muito. Mas então a gente tem 2 coisas aqui, né? Essa história da música brasileira contada a partir da ficção, a partir de artistas ficcionais, mas também uma história ou várias histórias, né? A gente tem vários arcos de história que são contados pelas capas e pelas informações que vão aparecendo nas contracapas, né? Às vezes é um texto que se completa em si mesmo, principalmente esses primeiros textos aqui do Orione Xisto, que contam uma história, né? Mas em outras a gente vai ter que criar a nossa própria história, né? Amarrar as pontas soltas. E aqui que eu gostaria de trazer o nosso amigo Wolfgang Iser, é um teórico de literatura alemão, não sei se já falecido ou se ainda vivo. Eu mato muita gente que está viva ainda, então não vou me arriscar aqui a dizer. Que é um autor que lá pelos anos 60 se propôs a seguinte pergunta: como nós, leitores, interagimos com aquilo que a gente lê? Ou que papel a leitura tem na própria construção textual? Então, o Iser vai propor uma espécie de teoria interacionista da literatura que outros autores, como Stanley Fish, vão levar a extremos que vão ganhar um vídeo só para elas. O Iser também vai ganhar, eventualmente. Mas o núcleo daqui da teoria do Iser é que existe em cada texto lacunas, né, vazios de informação que são completados pelos leitores, né, que a gente completa. É daí que surgem as teorias, por exemplo, que a gente adora fazer, de séries, de filme, de mangá. Então, a leitura não é um ato passivo para o Iser. Né? A gente interage com o texto, a gente constrói um texto, na verdade, junto com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste. O próprio Iser vai falar em 2 tipos de texto. Né? O texto implícito, que é aquele texto que já está, digamos assim, pronto materialmente. É o texto que foi escrito, publicado, impresso, ou disponível ali no e-book, ou um filme que foi filmado, está ali gravado, editado, disponível numa plataforma de streaming, no DVD, no VHS, no cinema. Ou a história em quadrinhos que já foi desenhada, já foi impressa ou também consumida, né, numa plataforma digital, num scan pirata, enfim. Mas, de todo modo, tem um texto pronto, que é esse texto implícito. Mas esse texto, na verdade, ele é acessível para nós até certo ponto, porque a gente não lê esse texto de uma forma neutra, de uma forma ingênua. Quer dizer, a gente não recebe passivamente o texto apenas, mas a gente constrói, no ato da leitura, um outro texto com ele, que o Iser vai chamar de texto realizado. Então, o texto implícito tem já sua forma pronta, dada,
mas você tem um texto realizado que é construído no ato da leitura, e ele é construído a partir justamente desse preenchimento dos vazios que o público faz, né? Seja lendo, seja assistindo, seja ouvindo, a partir das suas expectativas, que são atendidas ou frustradas, a partir do seu repertório, a partir dos seus preconceitos, a partir, enfim, da sua visão de mundo. E até uma coisa interessante para pensar que, no fim, cada leitura de um texto, pensando até no Heráclito, né? Aquele do uma mesma pessoa nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque nunca é o mesmo rio e nunca é a mesma pessoa. Quando a gente relê uma obra também, na verdade não é só uma releitura, mas é uma nova leitura de um novo texto, porque a gente lê aquele texto com um novo olhar, um olhar inclusive de quem já leu o texto anterior. A gente vai conversar mais sobre isso em outro momento. Mas então algo interessante é que então toda e qualquer leitura vai ter esse processo de interação. Mas algumas obras, alguns tipos de obra, alguns tipos de texto se aproveitam dessa interação, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos cliffhangers, né? Naqueles momentos de suspense que às vezes encerram, por exemplo, um bloco de um episódio numa série, ou que encerram o episódio de uma série propriamente dita, ou que encerram uma temporada de uma série, criam expectativa, criam uma antecipação por parte do público para a temporada seguinte. Tem, inclusive, um trabalho muito legal, uma dissertação de mestrado da Ângela Miguel, em que ela discute justamente como essa estrutura, né, essas dinâmicas de antecipação, de criação de tensão e de expectativa no público vão mudar entre as séries audiovisuais de televisão e as séries audiovisuais de streaming. Inclusive, vejam só, streaming não é uma continuação da televisão, como muita gente diz por aí. Inclusive, é um tema que a gente vai debater num outro vídeo ainda. Mas ela vai discutir justamente que, pelo fato da gente não ter blocos de programação, pelo menos não naquele momento, né? Agora temos Netflix com propaganda, né? Com intervalo comercial. Na época não tinha. Mas não tendo, né? Então, em que não havia intervalo comercial, então, portanto, não fazia muito sentido criar essa tensão de um bloco para o outro. Mas existe esse contexto do binge publishing, né? Que se publica, por exemplo, uma temporada inteira de uma vez só. E a partir disso também existe esse hábito de maratonizar, enfim, de assistir numa tacada só uma temporada completa de uma série, ou mais de uma temporada de uma série. Coisa que a gente já fazia ali nos anos 2000, com DVD, mas que ganha uma outra dimensão aí com o streaming. Então vocês veem que o suporte, né, esse ecossistema, digamos assim, em que a gente vai consumir aquele conteúdo, a arquitetônica, como chamaria o Bakhtin, ela vai dar diretrizes, né, alguns mecanismos, né, de interação com o público. E esse momento do suspense, por exemplo, né, da interrupção de uma ação chocante, um personagem que morre, né, o termo cliffhanger, inclusive, vem justamente de um personagem que está de pendurado num penhasco, né, um cliff hanging, né, de pendurado, com as mãos ali, a gente não sabe se ele vai cair ou não, se ele vai morrer ou não. Então, alguém que leva um tiro, a gente não sabe se morreu ou não, se o tiro acertou ou não. Então, esses mecanismos de suspense, né, o personagem que chega em casa, por exemplo, e vê o companheiro ou companheira na cama com outra pessoa. Então, esses cliffhangers são exemplos dessas lacunas de informação. Qual que é a lacuna? É essa ausência do desfecho. A gente não sabe o que vai acontecer com o personagem, com os personagens. Isso nos gera uma certa tensão, né, uma angustiazinha boa, que faz com que a gente crie as hipóteses, crie as teorias, gera expectativa, né, gera interação, justamente. E esse é o tipo de lacuna que a gente vai ter em todo tipo de texto, né, como eu disse. Mas aqui a gente tem, então, uma forma, né, uma forma expressiva, uma linguagem expressiva, esse artbook narrativo. A gente constrói a narrativa a partir de pistas. Em alguns casos são até extensas, né? Alguns textos de contracapa são bem extensos,
mas em outros são essas pistas, por exemplo, como eu mencionei, o jornalista que se torna produtor, que cria a própria gravadora, que tem a parceria com a Leila Aravena, essa parceria se rompe, mas não tem um texto que conta que essa parceria se rompeu. A gente descobre que ela se rompeu vendo que, tem um selo novo aqui, né? Apareceu o selo da Casa Xisto, legal. Tem um selo novo aqui, esse LAP. O que é LAP? Aí você vai ver, Leila Aravena Produções. Então ela não está mais com Xisto. Daí você volta para as capas anteriores e você vê que o nome dela já tinha sumido há alguns anos. Tem um disco aqui, por exemplo, que é o da Máquina Sonora, que são, na verdade, coadjuvantes, né? São músicos que acompanham alguns daqueles cantores mais famosos. E a gente só descobre isso voltando aos álbuns anteriores para ver quem são aquelas pessoas e ver que elas já faziam parte da cena musical de Aguardela. Porque quando esse disco aparece, a gente vê que não é uma coisa nova, não são músicos novos, né? Eles já são conhecidos ali da cidade. E a gente acaba tendo uma série de arcos narrativos. Então, por exemplo, esse primeiro arco da treta, né, entre a Casa Xisto, Leila Aravena, Dorinha. Uma coisa interessante, né, que até irrita quando a gente vê as primeiras resenhas, é o quanto o Orione Xisto gosta de pintar essa Dorinha como boa moça, até esse uso do diminutivo, né, ela é boazinha. E quando ela vai para a LAP, para a LAP, o primeiro disco que é lançado é o Cancioneiro de Dora Conceição. Ela não é mais a Dorinha, ela é uma adulta. Inclusive, nos discos anteriores, ela cantava muitas composições do próprio Orione Xisto, que era traziam muito dessa imagem, né, da mulher domesticada. E aqui nesse disco ela já traz uma personalidade mais própria, né, sem essa mão pesada do produtor. E aí, esse é o disco de 59, né? E a década de 60 se abre com o disco da Gracinha, que é uma outra criação aqui do Orione Xisto, que inclusive nem volta mais. Até uma coisa interessante é a gente ver quais artistas voltam, se eles mudam de gravadora, se eles mudam de nome, se eles mudam alguma estratégia, né, de branding, digamos assim. E ela é exatamente essa imagem de boa mocinha, comportadinha, livrinho azul, vida em casa, que são essas marcas, essa mania aí do Orione Xisto. Aí, pelo jeito, não deu certo com a Gracinha, então aí em 66 a gente tem a Vaninha, que aí é uma musicista que vai prosperar, né? Vai ter uma carreira, inclusive, longa, mas que também vai ter a sua autonomia, né? Vai crescer, ela vai deixar de ser a Vaninha e vai ser a Vânia Ayala, que tem, inclusive, um disco muito legal, assim, com uma capa meio Bowie. Inclusive, a Vânia e a Dora vão gravar discos juntas. E a gente tem aqui, em algumas capas, por exemplo, os cutucões, né? O Orione Xisto dando cutucão na Dora e na Leila Aravena, os Selvagens da Madrugada, né? Nos discos dele também, que depois é uma banda que muda o nome para Selvagens, também vão xingar o Orione Xisto. A Batida, inclusive, né? Aquela banda que seria a versão brasileira dos Beatles, um dos músicos da banda se chama André Xisto, que a gente vai suspeitar, e depois vai ter essa suspeita confirmada, que é filho do Orione Xisto. Inclusive, ele é uma espécie de John Lennon, porque ele vai ter uma parceria com o Arnaldo Lippe, que é baixista, né? E eles assinam as composições deles juntos como Xisto Lippe. E os outros dois músicos da banda, né, Marcelo Reinaldo e o Edinho Maciel, não tem tanto espaço como compositor, assim, exatamente como acontecia nos Beatles, em que o George Harrison e principalmente o Ringo Starr não tinham muita entrada. Não por falta de talento, né, mas porque o McCartney e o John Lennon mandavam ali. E a gente tem um momento em que, inclusive, que o André Xisto vai lançar um disco solo, a Batida se desfaz, e ele lança esse disco por uma outra editora, e uma das faixas se chama justamente Carta ao Pai, aí numa citação ao livro Carta ao Pai, do Franz Kafka, que é justamente uma carta que ele escreveu para o pai dele, é uma obra não ficcional, um pai ali uma figura muito autoritária, né, que o tratava com muito desprezo, mas que o pai nunca leu, né, uma carta que nunca foi publicada, nem enviada diretamente para o pai, nem publicada
nem enquanto o próprio Kafka estava vivo, nem o seu pai. Então ela nunca chegou ao destinatário. Então é uma outra camada aqui que a gente precisa inferir, a gente precisa completar a lacuna, imaginar, tá, se ela se chama carta ao pai, então o teor dessa carta não deve ser muito legal, né? Não deve ser muito lisonjeiro. Então a gente já vai criando uma imagem, assim, eu acho, talvez haja alguém que lê os 100 discos para conhecer a Guardella e que tenha uma imagem positiva do Orione X, né? Pode acontecer, mas acho difícil. Inclusive ele vai se mandar da cidade aproveitando um blackout que acontece durante um show da virada. E, obviamente, a Guardella sendo essa cidade ficcional que, inclusive, vai ter cada vez mais elementos ali de realismo fantástico. A virada acontece no meio do ano, né, de junho para julho, e não no Réveillon, como acontece para nós. Enfim, eu não vou conseguir contar muito dos outros arcos narrativos aqui, mas a gente tem parcerias que se formam. Por exemplo, tem um músico chamado Otto Roriz, que faz uma gravação independente. Ele não consegue gravar, inclusive, os discos dele em estúdio, porque sempre que ele toca, o som é tão poderoso que ele causa um efeito de demolição, né? Os prédios em volta dele roem, né? Desmoronam. Ruem. Como que é ruir? Enfim, depois a gente procura. E ele vai fazer parceria com um outro músico que também causa desastres, e eles vão ser os Desastres Ambulantes, que criam ali uma parceria de décadas. O Otto vai gravar o primeiro disco dele num descampado ali, vizinho de um hotel fuleira de beira de estrada. E até uma Casarini, que é a filha dos donos do hotel, vai gravar, inclusive, os próprios discos dela. E a gente vai ter outras figuras aqui muito interessantes. Tem uma questão que vai aparecer, principalmente nos primeiros discos, é o bairrismo, né? A gente vai descobrir ao longo das capas aqui os vários bairros de Aguardella, ou distritos, não sei. E a gente tem uma figura, por exemplo, que é o Carolino de Marisma, que depois, poucos discos depois, né, ele lança um disco com esse nome, Carolino de Marisma. Acho que não tem o ano aqui. Então a gente tem que ficar imaginando. Em que ano que ele lançou o disco? Está entre um disco que é de 58 e um disco que é de 56, então ele talvez seja de 56, de 57, de 58. Para pensar, por exemplo, quando a gente pesquisador, né, vai pegar um livro, principalmente livro estrangeiro, que não põe a data de publicação, e a gente fica super feliz que a gente tem que ficar pesquisando. Puta merda, quando que esse disco saiu? Quando que essa edição saiu? Enfim, mas a gente passa raiva também como um pesquisador aqui de música passaria, né? Querendo descobrir, não tem a informação no disco, como que eu vou saber então? E ter que recorrer a outras fontes, jornal, enfim. Torcer para alguém já ter feito essa pesquisa e ter colocado as datas na internet. Então a gente vai ver aqui histórias de ódio, rivalidade entre artistas, rivalidade entre produtores e músicos, produtores e produtores, história de amor, parcerias que se desfazem, parcerias que se constroem, reconciliações. E a gente vai ter, inclusive, uma espécie de arco final, uma história de mistério, né, de músicos que desaparecem, e que vai ser resolvida, inclusive, é uma coisa que até me incomodou um pouco, é que o desfecho dela parece de uma forma um pouco literal. A gente tem um final, tudo bem, não está totalmente ali dado na boquinha do leitor, mas, ao mesmo tempo, é um final que é explicado, assim, tem um texto que é muito explicativo, né? Uma espécie de carta de um dos músicos ali que descobre uma chave, né? Eu sou o crítico que vocês vão odiar, porque eu geralmente não me importo de dar spoiler, mas como esse é um livro bastante recente, dessa vez eu não vou dar essa colher de chá para vocês. Mas a gente tem esse rapper aqui, o hip hopper, né? O Vidraça, que descobre uma verdade ali sobre esse mundo, né, sobre esse universo em que ele vive, e ele vai, por meio da música, né, gravando alguns discos, e depois também a gente imagina que, né, a gente constrói nessas lacunas. Ele vai revelar uma certa verdade mística, a gente pode dizer, uma certa verdade ali sobre a vida, o universo e tudo mais, que ele vai apresentar para outros artistas, para outros habitantes aí desse mundo ficcional. Gente, eu achei que eu conseguiria falar mais dessa história, porque a gente tem o pessoal aqui do mundo punk,
Tem uma espécie de Tim Maia também, que pelo menos para mim é uma espécie de Tim Maia. Mas, na verdade, é uma obra tão rica, né, que a gente precisaria, talvez, de vários programas de meia hora de duração para desvendar, né, para reconstruir essa história. Então, isso aqui fica como um convite, né, com uma palhinha para que vocês conheçam, né, um livro que, na verdade, me fascinou como há muito tempo eu não tinha fascínio por uma obra. Né, porque realmente é um livro que a gente fica com a narrativa na cabeça, a leitura dele é até um pouco cansativa por conta dessa demanda que ele faz de nós. Né, um livro que exige de quem lê. Né, justamente porque a gente precisa ficar... Ele pode ser lido como um livro de arte que a gente só folheia, que legal, que imagem bonita, nossa, isso aqui imita o estilo de tal capista, isso aqui imita o estilo de tal época. Mas quando a gente quer construir essa história, desvendar essa narrativa, né, ele dá trabalho, né, ele cansa, num ótimo sentido. Né, ele é um cansaço bom, aquele cansaço de quem corre, que não é o meu caso, sente, enfim, aquele esforço que no final a gente sente que foi bem recompensado. Gênio, Danielzinho! Conforme a gente vai atravessando as décadas, né, vai chegando mais próximo, por exemplo, de quando a gente foi criança, de quando a gente foi adolescente, ele vai tendo esse diálogo afetivo mais forte para a gente, ou um estilo musical que a gente gosta mais, um momento da música, mesmo que não seja um momento que a gente viveu, né, mas para quem gosta de músicas do passado, é uma leitura fascinante. E eu acho que esse elemento justamente da interação, né, da gente construir a narrativa conosco, e de, no fim, cada pessoa que lê esse livro ler um texto diferente, né, produzir um texto aí mental, interacional diferente, é algo que é um dos grandes baratos assim, dessa experiência de leitura. Fica até o meu convite para quem quiser, que tiver lido o livro, ou que vai ler daqui a 10 anos, 5 anos, que coloque aí nos seus comentários, né, o que achou do livro, que história montou na cabeça. A gente tem inclusive uma capa aqui, uma contracapa que vai dar algumas pistas, né? Tem uma certa personagem que é uma espécie de fofoqueira da cidade, né, a Vera Circe, que vai jogar algumas pistas aqui de linhas narrativas para a gente desvendar. Algumas estavam evidentes para a gente, outras são coisas, por exemplo, receita para se fazer um irmão, uma dica para vocês, uma pista para vocês, White Stripes. A grande lista dos casais é uma coisa... Enfim, esse lado caras aqui das histórias não me interessou, então eu nem me esforcei em voltar para reler e pensar nisso, mas depois A Diva que Não Envelhece, Muito Antes do Vidraça, enfim, a gente tem algumas pistas, né, de alguns dos arcos narrativos que vão aparecer na obra. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês desvendaram, o que vocês acharam. Gostaram do Orione Xisto? Se ele existisse de verdade, vocês fariam um documentário malhando ele? Então é isso por hoje, pessoal. Talvez até volte, eventualmente, ao Aguardela, porque é uma obra que, no fim, nos seduz, assim, nos conquista pelas camadas, né, pelos vários fios narrativos que ela traz, e justamente porque a gente vai matutando essas histórias, né, de um dia para o outro, assim como a gente fazia, eu fazia pelo menos, de uma temporada para outra, do Lost, né? Que a gente já queria morrer, que Lost, enfim, cada temporada era lançada, né, anualmente, e a gente ficava com aqueles mistérios que cada vez mais iam angustiando a gente. They come, fight, they destroy, they corrupt. It always ends the same. It only ends once. Anything that happens before that, it's just progress. Imagina se fosse hoje que as séries não são mais produzidas a cada ano, mas a cada 2 anos, a cada 3 anos. Eu já teria infartado. Inclusive, um dos vídeos de análise, futuramente, um dos próximos, provavelmente vai ser sobre Lost. Se você gostaria que a gente analisasse, discutisse Lost, série de velho, eu sei, tem uns 20 anos quase já, coloque aí nos comentários também. Siga o canal, dê like, aproveita que eu não vou lembrar sempre de falar essas coisas. Depois da ladeira, Rua da Ajuda 39 depois da ladeira, bafo de cachaça.
Participei na blitz da segunda-feira. Hoje eu vou na Praça da Sé fazer minha confissão. Na Rua da Ajuda 39, depois da ladeira. Vou ao seu encontro, só te vejo no meu coração. Fazer o que? O amor é bom, mas eu perdi a hora. Perdi quem me adora. E agora? Fazer o quê? Agora, por que será que o Daniel Lopes é o Danielzinho, o Bruno Zago é o Bruninho, mas ninguém chama o Alexandre Calari de Xandinho?